Olá, meu nome é Sandra Tirpo, sou terapeuta na área de constelações sistêmicas, constelações familiares, e hoje eu vou falar um pouco de um tema que está vindo muito para mim, que é o relacionamento de casal. O relacionamento de casal em si. Então, de que forma nós podemos olhar num campo de constelação as premissas em relação a uma dificuldade, do porquê da dificuldade desse casal relacionar-se, usando ou olhando para as leis sistêmicas. Então se observa que existe o equilíbrio do dar e receber nessa relação. Qual é a dedicação maior? O homem ou a mulher está se dedicando mais? Qual dos dois está se dedicando mais um ao outro? E quanto tempo isso já está levando? Existem períodos em que um se dedica um pouco mais, outro se dedica um pouco menos, mas daí entra num equilíbrio, entra no entendimento de ambas as partes. Mas às vezes acontece que durante 5, 6, 10 anos, uma das partes só está investindo na relação. Não tem como isso se sustentar, né? Então, conseguir olhar e perceber isto de uma forma clara. Tem equilíbrio nesse dar e receber? Outra coisa é olhando pela lei do pertencer. Tanto o homem quanto a mulher desta relação foi abençoado pelos pais de ambos. Existe a bênção tanto da família da mulher quanto do homem para essa relação? Se uma das partes não recebe o outro na família, isso pode gerar algum desequilíbrio, algum mal entendimento na relação. E aí se olha dentro do sistema, por que isso acontece? Aonde que pode se buscar a força para essa relação dar continuidade, mesmo que os pais não abençoam? Ou como conseguir acessar essa bênção? A outra é a lei, né? Olhando pela lei da hierarquia. Então, quem veio antes? Por exemplo, numa família, né? Quando um casal tem filhos, quem veio antes? Primeiro veio o casal, depois vieram os filhos. Então, quando começa a ter, por exemplo, assim, uma mãe começa a defender muito o seu filho e o pai não está de acordo. Um pai toma uma decisão com o filho, uma decisão importante com o filho, sem respeitar a decisão da mulher antes. Aí muitas vezes começa a ter problema também. Por exemplo, num relacionamento de casal aonde um dos dois vive um relacionamento extraconjugal. Se o casal não tem a clareza e o entendimento do porquê aquela pessoa entrou na relação dos dois, também não tem chance, muitas vezes, de salvar aquela relação. Então, outra coisa que se vê, o quanto que um casal está naquela relação jogando, brincando, ou o quanto na relação um dos dois vive o adolescente, ou um dos dois ainda vive a criança, onde um busca no outro o pai ou a mãe. E isso num campo, isso fica bastante claro, né? Ou às vezes simplesmente na conversa,
que o casal passa ou que ele coloca como problema do momento. E outro assunto é questões traumáticas que aconteceram na vida de um e de outro podem estar influenciando muito na relação. Por exemplo, o abuso, o abuso de um deles na sua infância, onde a mulher ou o homem não curou esse abuso dentro de si. Então ele não consegue viver a entrega, a perfeita entrega para o outro, ou não consegue viver a sexualidade de uma forma saudável. Outra questão que aparece muito e que é bastante significativa, um casal começa a perder forças, perder energia quando um quer salvar o sistema do outro. O que eu quero dizer com isso? Quando um vive literalmente a dor do sistema do outro. Então, ambos estão trabalhando para um sistema e não estão vivendo a sua relação, não estão conseguindo dar continuidade à vida naquela relação. E muitas vezes não tem força de gerar filhos, de dar continuidade ao sistema, porque todos estão voltados para a dor de um dos sistemas de origem. Então, esses são alguns aspectos, algumas coisas que se vê quando se olha para uma dificuldade de relacionamento de casal. Muito grata.